quando o Senhor levou nossa Raquel, mas o Senhor nos deu uma palavra na época, que foi de Isaías 65, porque nós ficamos sem saber, porque a gravidez foi tudo bem, e quando nasceu com problema, só viveu 2 horas, e o Senhor levou, e nós oramos. Amém, Senhor. Tínhamos orado antes do Senhor levá-la. Se o melhor para o Senhor for levá-la, seja feita a tua vontade. E o Senhor levou. Mas aí nós oramos, fomos buscar, porque o médico falou, olha, a gente não descobriu o que aconteceu. E antigamente, né, ela teria 43 anos. Há 43 anos atrás, os ultrassons tudo eram muito diferentes do que agora. Então você não conseguia ver problema interno na criança, né? Não dava. E o médico fez vários exames, não descobriu nada e falou, eu não aconselho mais vocês a terem filhos. E aquilo foi um choque, né? Um baque, porque... E estava tudo preparado, quarto preparado, primeiro filho, você chega em casa sem a criança. É uma experiência muito difícil, mas o Senhor nos deu uma palavra, nós fomos orar. O Demar falou para mim, olha, nós vamos orar até o Senhor falar conosco, para a gente saber que decisão nós vamos tomar na nossa vida. E nós oramos. E numa manhã, eu estava orando, estava no quarto, e eu abri a Bíblia para ler, para meditar, e um texto saltou, assim, isso aqui ainda não é assim a palavra, mas faz parte, tá, gente? Saltou o texto de Isaías, se você tiver com a Bíblia aí, ou no celular, né? Você pode abrir Isaías, o capítulo 65, do versículo 17 em diante. Esse texto fala assim, pois vejam, criarei novo céu, nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque eu vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. E continua, e quando chegou no versículo 20, esse versículo fala assim, e nunca mais haverá nela criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete seus dias. Foi uma palavra que a gente diz que é uma palavra rema, é uma palavra específica. Eu não imaginava que na Bíblia tivesse uma palavra específica assim. E continua, não terão trabalho debalde, filho para calamidade, pois são a bênção do Senhor, os descendentes, antes que clamem eu responderei, e assim vai, né? Depois, se você quiser ler tudo. Mas o versículo 20 foi a resposta. Nunca mais haverá criança que dure poucos dias. E nós tomamos posse dessa palavra. Mesmo o médico falando, né, que ele achava que era melhor não tentar, mas a última palavra vem do Senhor. E Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, ele vai cumprir. E ele cumpriu. Né? E o Senhor nos deu Rodrigo, Mariana e Juliana, como eu já falei, e agora genros, nora e netos. Né? Não sei se parou por aí, pode ser que ainda, né? Mas amém por isso. Amém. O Senhor cumpriu a vontade dele, a palavra dele. E o testemunho que eu vou contar, e esse que eu acabei de falar para vocês, fala de algo sobre como superar as tragédias da vida, as dores da vida. Todos nós passamos por tribulações, ou podemos falar por desertos, por situações adversas, né? O Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições. Quando nos tornamos cristãos, não nos isenta de não termos problemas, de não termos lutas, de não termos dificuldades.
Mas ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas não perturbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. Ele venceu. E se nós estamos nele, nós vencemos também, em nome de Jesus. Então, mas como a gente pode superar? As tragédias, elas são uma realidade na história dos homens, da família, das nações. Acontecem situações difíceis. E elas nos abalam quando chega mais perto de nós. Às vezes a gente vê uma notícia, um negócio que está longe, mas de repente chega até nós, atinge a gente também, determinada situação, né? Não sei se vocês lembram, né? Na época do Covid, de um dia para o outro, o mundo mudou, né? Tudo mudou. E assim, era longe, uma pessoa lá não sei aonde, de repente, praticamente todas as famílias passaram pela experiência de ter alguém que teve, de perder alguém, de situações difíceis. Então, as tragédias, elas acontecem. E quando passa uma tragédia, uma situação, a história de todo mundo continua. Mas da pessoa que passou, não é mais a mesma história. Ela muda, né? Quem vivenciou a história não é mais a mesma pessoa. Ela muda, né? Só Deus pode dar forças para a gente continuar em meio a batalhas, a dificuldades. Mas Ele usa tudo para o nosso crescimento. Até os dramas da nossa vida são pedagógicos. É para ensino, é para crescimento. Quando você está na escola, você faz uma prova, eu acho que ainda é assim, né? No meu tempo era assim. A gente faz prova para quê? Para ser aprovado ou reprovado. Se você é reprovado, o que acontece? Você tem que fazer tudo de novo, até ser aprovado. E nós passamos por provas. Isso que eu falei, são desertos, são situações difíceis, são dramas. E Deus quer que nós sejamos aprovadas. E quando a gente é aprovado na prova, a gente muda de patamar. Então, na escola você passa de ano. Na vida cristã, você cresce. Né? Por isso que eu digo que a aprovação ela é pedagógica. Ela é para te ensinar. Não é para acabar com você. Não é para destruir a sua vida. Não é para te desanimar, não. É para o seu crescimento. Mas quando muitas vezes você não aceita aquela prova, você luta, você fica de mal com Deus, né? Você se revolta, você murmura, é que nem o povo no deserto, vai continuar até aprender e crescer. Então vamos aprender logo, não é? É melhor, né? Estamos passando por uma situação difícil. Senhor, o que tu tens nessa situação para me ensinar? E como eu falei, Deus sempre usou palavras remas para nos dar a direção para sairmos de situações difíceis como essa que eu acabei de falar para vocês. A melhor forma, né? E eu achei interessante o primeiro cântico aqui, fala disso, né? Que voz que eu tenho que ouvir? A voz do Senhor, né? Foi bem específico. Muitas vozes se levantam às vezes para falar, conforme você está numa situação difícil, muitas pessoas dão opinião, mas a voz que eu tenho que ouvir é a voz do Senhor. E como que Deus fala conosco? Aqui, ó. Pela palavra dele. Deus pode usar alguém? Pode. Ele pode. Eu creio em profecia. Amém por isso. Mas a profecia tem que ser baseada na palavra de Deus. E ela tem que ser confirmada pela palavra de Deus. Porque quando é a palavra de Deus que vem como resposta, como direção, não tem dúvida. Então, na época que eu passei com a situação de perder o bebê e engravidei, as pessoas, você não tem medo de passar tudo de novo? E eu falava, eu não tive um dia de medo. Eu não tive um dia de dúvida.
Porque Deus falou comigo, você não terá mais crianças de poucos dias. Acabou. Se Deus falou, por que eu vou ficar em dúvida? Então, o que nós precisamos buscar em meio às lutas é resposta na palavra de Deus. Amém, queridas? Então, podemos passar e passamos. Até Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Quem levou Jesus no deserto? A Bíblia fala. Ele foi levado no deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que levou Jesus. Nós somos levados ao deserto muitas vezes para o Senhor ver o que está no nosso coração. Deuteronômio 8 fala isso. Levei-te ao deserto para ver o que tinha no seu coração, se você ia permanecer. Então, queridas, nós vamos falar de um testemunho mais recente meu, mas que foi um outro deserto na minha vida. Em 2019, eu descobri um câncer de mama. E, assim, a descoberta foi do nada, assim, porque eu tive uma dor que normalmente não se tem dor quando, né? Porque eu tinha feito meus exames, estava tudo normal, não tinha nada. Os médicos não sentiam nada, estava tudo bem, mas eu tive uma dor numa noite. E daí, no outro dia, eu fui no médico. E ele falou, bom, vamos fazer os exames. Eu acho que é só uma inflamação e tal. E quando eu fiz os exames, realmente deu que eu estava com câncer na mama. E ali, eu comecei de novo, né? O Ademar falou para mim. Assim que a gente recebeu a notícia, o médico mesmo que ligou, porque quando sai o resultado do exame e esse tipo de notícia, o laboratório liga para o médico, não liga direto para você. E foi o Dr. Jorge me ligou e quando nós desligamos o telefonema, o Demar falou, vamos buscar uma palavra rema, vamos buscar uma direção. E a primeira palavra até que ele declarou e nós declaramos, e foi também a base que levou, é quando eu te ver, hei de confiar em ti. Porque quando você recebe uma palavra que você está com câncer, realmente é o que todo mundo fala. O chão se abre e você fala, vou morrer. Né, apesar de agora tem tantas coisas novas, os tratamentos, mas é quase, tem gente que antigamente, eu acho que até agora, nem fala a palavra câncer. Está com uma doença ruim, né? Nem fala, nem cita, né? Porque de tão impactante que é. Mas nós recebemos aquela palavra e daí comecei a declarar e segui o caminho, tudo o processo, né, que tinha que fazer. Só que uns dias antes de eu receber a notícia, eu tinha lido uma devocional que eu queria que você abrisse aí em Daniel, capítulo 3. E essa devocional era sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados na fornalha. E o título dessa devocional falava assim: Deus pode te livrar da fornalha ou na fornalha. Prestaram atenção? Deus pode te livrar da fornalha, de você ir para uma fornalha. E aqui, o que é a fornalha? É isso que nós estamos falando. É o deserto, é a luta, é o drama. Deus pode te livrar das situações. Então, Deus podia me livrar do câncer. E eu creio em cura sobrenatural. Podia orar e eu ser curada, como já fui de outras coisas. Mas falava, ou na fornalha. Por quê? Esses homens, eles foram livres de ser jogados dentro da fornalha? Não? Não. Deus podia livrá-los? Sim. Mas Deus permitiu. E aqui,
O texto, se a gente vai ver alguns pontos, né? Fala que Nabucodonosor fez uma estátua lá de 70, como que fala aqui? 27 metros de altura. Às vezes tem Bíblia que é outra medida, né? Mas aqui a minha fala em metros mesmo. Quanto que é 27 metros de altura? É um prédio, quantos andares de um prédio, pastor, será? Não sei quantos metros tem. Que seja, pensa num prédio de 8 andares, era o tamanho da estátua. Né? Que seja, era enorme, só para a gente ter noção do tamanho dessa estátua. Né? Tinha 27 metros de altura, 70 centímetros de largura. E ele fez aquela estátua dele e todo mundo tinha que se dobrar, que ajoelhar. E ele decretou, quem não ajoelhar, quando tocar, vai ser jogado na fornalha. E foi lá a primeira vez, não se dobraram, e lá foram os fofoqueiros falar, né? Que eles 3 não tinham se dobrado. E a Bíblia fala no versículo 13, furioso, Nabucodonosor mandou chamar os 3. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, o rei disse para eles: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses e não adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? E aqui está bem escrito assim, furioso. Ele estava muito bravo. E ele era o rei. Daí ele falou, agora vocês, de novo, né? Tipo, vou dar uma chance. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, tal, vocês vão se prostrar. E daí, o que eles falaram? Daí ele continua, vão se prostrar, mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Olha só. Então, ele ousou, ele furioso, falou, vocês vão ter que se dobrar, senão que Deus, e aqui está o Deus de letra minúscula, vai poder livrar vocês das minhas mãos. E eles responderam, no versículo 16, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus de letra maiúscula, a quem prestamos culto, pode livrar-nos. Mas se ele não, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, o que eles fizeram? Nós preferimos obedecer a Deus do que se inclinar ao pecado, porque ali, se eles dobrassem, eles estariam adorando outro Deus, adorando uma imagem. E eles sabiam que aquilo não era o certo. E eles preferiam obedecer. E vocês veem que eles não deram ordem. Cessa fogo. Fecha a boca, Nabucodonosor. Não. Eles não determinaram as coisas. Mas eles falaram, Deus pode nos livrar. Nós sabemos que Deus pode. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar servindo a Ele. E esse tem que ser o nosso coração. Acima de tudo, obedecer. E o Senhor sabe o que Ele faz e como Ele faz. Então eu quero que, conforme a gente for lendo e meditando aqui, você vai pensando na sua situação. Às vezes você está enfrentando uma situação financeira e vem uma proposta. Não, faz assim. Dá um jeitinho assim que o negócio vai resolver. Conta uma mentira.
faz que vai resolver. Mas nós, como cristãos, temos que responder como esses homens aqui. Deus pode me livrar, mas se Ele não livrar, eu vou continuar obedecendo. Não temos que dar jeito na situação. Não temos que resolver com as nossas forças. Não é assim. Ele pode fazer, como eu estou falando toda hora. Ele pode curar milagrosamente. Ele pode prover um dinheiro milagrosamente, chegar de um lugar, mas Ele pode fazer de outra forma, se nós obedecermos. E foi o que esses homens fizeram. E daí no versículo 19 fala assim: ele ficou tão furioso, já estava furioso, ficou mais ainda com eles três, que o seu semblante mudou, a Bíblia fala. Mudou o rosto do rei, de tão nervoso. E olha o que ele mandou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Então, às vezes, a gente acompanha pessoas, ou mesmo a nossa situação, né? Tá ruim, tá, mas piora. Piora. Quando você toma uma decisão, não vou me posicionar, eu vou obedecer, eu não vou fazer. Não melhora, piora. 7 vezes mais. O negócio já estava quente. Ficou muito mais quente. Então, querida, você está passando uma situação difícil. Você está orando, as irmãs estão orando com você, você está... Mas piorou, não faz mal, não é o fim. O fim de um tempo não é o seu fim. Pode ser que um tempo vai ser o fim de determinada coisa, mas não é o fim da sua vida. É o fim daquele tempo que vai passar para outro tempo, para outras coisas. E muitas vezes nós temos que deixar passar. Amém? Bom, e continuando aqui. E eles foram, e olha só, são detalhes que a gente tem que ver quando a gente lê a Bíblia. 7 vezes mais quente, e ordenou que os soldados mais fortes do exército amarrassem eles. Então, não é que eles foram assim, foram amarrados. E fossem atirados com toda a roupa que eles estavam. Eles estavam vestidos com seus mantos, no versículo 21. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes, outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Então não foi de qualquer jeito, o negócio estava mais quente. Eles continuaram com toda a roupa, porque com toda a roupa pode queimar tudo muito mais, né? E amarrados, eles não tinham como fugir. E eles foram lançados. E a Bíblia fala que estava tão quente que aqueles homens que lançaram aqueles 3 dentro da fornalha, eles morreram. Acho que do bafo, da quentura, da fumaça, será do quê? Eles morreram. E aqueles homens caíram lá dentro. E no versículo 24 fala: mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram os 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhe, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho do céu. Oh, você imagina essa cena? O próprio rei viu que tinha mais um. O 4º homem estava lá. E aqueles 3 estavam livres, desvencilhados das amarras, andando pelo fogo. E Nabucodonosor falou: tira eles lá de dentro. E eles saíram.
Ele falou, venham aqui. Daí ele declarou no versículo 26, servos do Deus Altíssimo, saiam. Aquele que falou, eu quero ver que Deus que vai livrar vocês, ele já declarou aqui, filhos do Deus Altíssimo, venham para fora, saiam daí. Glória a Deus. E eles saíram, e todos ficaram olhando e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Gente, ó, a gente frita um peixe, frita um bife na nossa casa, o que acontece com o nosso cabelo? Já fica cheirando, não fica? Diz que não tinha nada, não tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Glória a Deus! E daí Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus deles três, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. E daí ele acaba falando que todo o povo tinha que servir aquele Deus. Então, quais as lições que a gente aprende nessa situação? Deus, muitas vezes, não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Ele nos livra na enfermidade. Ele nos livra no problema financeiro. Ele nos livra no luto. Ele nos livra nas dificuldades, às vezes, de relacionamento. Ele nos livra na situação. Nós podemos estar em meio àquela situação difícil, mas o quarto homem está conosco. Está conosco. E nós vencemos a batalha. Então, eles foram fiéis, eles preferiram morrer do que ceder ao pecado, do que ceder a se curvar diante daquele rei, daquele homem. Eles preferiram, o que mais? Muito, como eu já falei, ele nos livra dos problemas, não nos livra às vezes dos problemas, mas nos problemas. Então, Deus não impediu que a estátua fosse fabricada, Deus não impediu que acendesse a fornalha, não impediu o decreto, não impediu que eles fossem acusados, não impediu que fosse 7 vezes mais. Deus não impediu nada disso, tudo isso foi acontecendo. Mas Deus livrou lá dentro da fornalha. Aquele fogo transformou, Deus usou e transformou o instrumento de morte em instrumento de livramento. Aleluia. Amém? O fogo os libertou das amarras e Deus os libertou. Eles foram jogados no fogo, mas eles saíram do fogo. Amém? Eles foram jogados presos e saíram livres. Amém? O lugar do calor da prova é o mesmo lugar da comunhão íntima com o Pai. Quando passamos situações difíceis, é ali que a gente busca de verdade, não é? E que Deus não precise fazer isso, mas é lá, é na luta que você vai buscar, que você vai orar, e que Deus vai te dar uma palavra, que Deus vai te dar uma libertação. Então, temos duas escolhas. Ou ficamos fora da fornalha com Nabucodonosor, com o problema, com a situação, ou eu vou para dentro da fornalha com Cristo, com o quarto homem. Ele é Deus conosco, Ele é o quarto homem. Então, na minha experiência, o que aconteceu? Eu descobri aquele câncer. E daí, oramos. Claro, a primeira coisa, qualquer enfermidade, situação, a primeira coisa é orar. E oramos, Senhor, eu sei, Tu podes curar. Né? As irmãs, o grupo das mulheres intercessores, família, todo mundo orando. Senhor, né? Mas
Mas fiz a biópsia, confirmou, né? Daí o médico falou, não, é bem pequeno, né? É bem pequeno, tá bem no começo. Então, a gente crê que só tirar um quadrante, né? Tira aquele tumor, ele tinha 1 centímetro, gente. O que é 1 centímetro? Né? Que vai estar resolvido. Então, tá bom, já fui lá para a fornalha aquecida, operei e tirou. Mas quando tirou e fez a biópsia do que foi tirado, veio assim, o médico usou esse termo para mim. Olha, é um filhote de pitbull. É pequeno, mas é muito agressivo. E outra coisa, lá na cirurgia, quando eles tiraram, eles viram que havia um linfonodo na axila, tá? O negócio ficou 7 vezes mais quente. Que no bem que pensou assim, uma cirurgia simples, vai tirar isso e vai ficar tudo bem. Não, as notícias foram piorando. É muito agressivo e tinha um linfonodo. O que significa isso? Significa que quando vai para os linfos, nos linfos que o câncer anda para todo o corpo. E se foi para lá, pode ter andado. Eles tiraram um. E se tivesse ido mais? Não dá para ver na hora. E por isso que às vezes a pessoa tem um câncer e depois de 4, 5 anos volta. E às vezes vai para outro lugar. Porque andou. Vocês entenderam? Eu não sabia nada disso. Aprendi, vivi. Entrei num novo mundo na minha vida, né? De aprender. E daí, por conta disso, ele falou, não, vai ter que fazer 16 sessões de quimioterapia, 4 da vermelha, que é a mais forte, e 12 da branca. Amém. Vai ter que fazer 30 sessões de radioterapia. Amém. E vai ter que tomar remédio por 5 anos. Amém. Já estou quase 7 anos e estou tomando remédio ainda. Então, amém. Foi piorando. Mas eu entendi que essa palavra, eu falei para vocês que Deus me deu essa palavra dias antes de eu descobrir. Sabe o que eu fiz quando eu recebi? Liguei para uma amiga minha que estava com câncer e compartilhei com ela. Eu nem sonhava que eu estava. Eu achei que a palavra era para ela, né? E ela foi livre, ela foi curada instantaneamente e eu não fui, né? Mas quando eu descobri, eu lembrei da palavra. Eu lembrei da palavra. E em todo esse processo eu entendia que o quarto homem estava comigo lá dentro. Fazendo essas quimioterapias, fazendo essa rádio, passando por todo o processo. E toda quinta-feira, era o dia que eu ia fazer a quimioterapia, toda quinta-feira, quando eu acordava, me vinha um texto. Toda quinta-feira, gente, foi impressionante essa experiência com o Senhor. E me vinha um texto, uma palavra de Deus. Foram muitas palavras que Deus foi me dando. E quando eu chegava no hospital para fazer a quimio, eu gravava um vídeo. Minha filha amanhã ia comigo. E a gente gravava um vídeo e eu citava aquela palavra que Deus tinha me dado naquele dia. E a gente colocava no Instagram. Está aqui no Instagram. Não tem muita coisa no Instagram. Eu tenho isso aí, essa experiência. E o que eu fui descobrindo, gente? Através disso, muita gente foi alcançada. Porque elas viam. E lá dentro daquele hospital, o Senhor usou, eu tenho uma igreja de mulheres oncológicas. Porque o Senhor me colocou lá dentro. Eu não ia ter a compaixão, eu não ia alcançar pessoas que eu alcancei se eu não estivesse lá dentro, fazendo esse tratamento. Porque quem não passou, e que você não passe em nome de Jesus, mas quem não passou não sabe o que é. Não sabe o que é um tratamento oncológico. E graças a Deus eu tinha plano de saúde que me cobria, fiz num bom hospital.
Mas eu comecei a conviver com mulheres que tratam pelo SUS, que para fazer a mamografia demora 1 ano, para sair o resultado mais 1 ano, para comer mais 1 ano. E o negócio vai andando e vai aumentando. Porque esse linfonodo que eu falei para vocês, quando eu fiz o primeiro exame, não existia. Em 10 dias ele apareceu. Então, se não fosse rápido, não tinha dado tempo. Não tinha dado tempo. Então, eu ouço essas mulheres que estão fazendo esse tratamento pelo SUS e a gente ora, Senhor, desembaraça. Agora eu faço parte de um grupo que chama Espelho Meu, que a gente cuida de mulheres que têm câncer, e a gente conta a nossa experiência, e lá tem assistente social, que eu te falei, a Paula, ela também teve um câncer, e agora ela luta para que esses exames de genética tenha no SUS, porque não tem. E se é genético, você pode fazer o tratamento e ele volta. Então, todas as ferramentas a gente tem usado, mas se eu não tivesse passado pelo câncer e nem ela tivesse, não ia ter esse grupo. Não ia ter como apoiar. E vocês sabem disso, muitas histórias. As maiores tragédias, às vezes, das pessoas viram o ministério delas. Né? Por exemplo, vocês já ouviram dessas mães da Sé, que são de filhos filhos principalmente, que sumiram. Como que começou? Com uma mãe que um filho sumiu. E ela não encontrou o filho dela. Aquilo se tornou um ministério. Muitas encontram. Mas, muitas vezes, essa dor que você está passando, essa situação que você está passando, vai ser o seu ministério. Vai ser onde Deus vai te usar. Por tantos anos e até hoje, Deus me usou para orar, para abençoar mulheres que não podiam ter filhos, que não conseguiam engravidar, ou que tinham perdido filhos, que os filhos tinham morrido, e elas não se consolavam, elas não entendiam, e Deus nos usou, e usa até hoje, nesse ministério. Então, a gente tem muitos filhos que nasceram depois, né? Que a gente compartilhou e falou, busca uma palavra de Deus. Eu lembrei aqui de um testemunho que eu acho importante a gente falar, não quero passar meu tempo, mas nessa situação do filho, uma vez uma moça veio falar comigo, Aurora, eu queria muito engravidar, não consigo engravidar, ouvindo o seu testemunho, eu queria que você orasse por mim. Então, eu vou orar, mas eu quero que você busque uma palavra de Deus. Que Deus fale com você, como Deus falou comigo. Você pode usar até essa palavra que Deus me deu, mas vê se é isso que Deus tem para você. E daí a gente conversa de novo. E passou um tempo, ela voltou e falou, Aurora, eu orei e Deus me deu uma palavra. Glória a Deus. Daí ela falou, e eu entendi que eu tenho que adotar filhos. Daí, palavra que Deus deu para ela também, Isaías, não sei a referência, mas que fala assim, os teus filhos virão de longe. E ela entendeu claramente que era para ela adotar filhos. E de começo o marido não queria, não aceitava essa hipótese de adoção. E quando ela compartilhou a palavra, ele falou, tá bom, vamos para a fila de adoção. E eles foram para a fila de adoção. E vocês sabem que pelo método normal, demora muito, né? Mas ela não deu o jeitinho que muita gente dá. Ela foi pelo método normal. Se inscreveram lá no programa de adoção. Gente, passou 3 anos e eles foram chamados. Daí quando eles foram chamados, aqui ó, é um menino, aqui é essa criança.
E eles já se apaixonaram. Daí assim, que idade ele tem? 3 anos. Que dia ele nasceu? Dia tal. Sabe qual dia foi esse? O dia que Deus deu a palavra para ela. Os teus filhos virão de longe. Esse menino nasceu nesse dia. E 3 anos depois que eles adotaram. Mas era essa criança que Deus já tinha separado para eles. Hoje ele é casado, esse menino. Então por isso que a gente não vai falar em números aqui, porque faz tempo. Mas Deus é fiel, gente. E Deus fala. Mas não é, eu vou pegar a palavra da irmã para mim. Amém? Se o Espírito testificar no seu coração, não é isso aí. Deus usa pessoas para transmitir também a palavra. E você sente, aquilo queima no seu coração. É uma palavra específica para você. Amém? Mas Deus pode falar diretamente com você pela leitura da palavra. Você ora e lê e Deus fala. E como eu estava falando, daí eu entendi que eu tinha que estar naquele meio. Por quê? Porque quando você está dentro da situação, os seus olhos mudam de como ver as coisas. Porque a gente é muito crítico. Está passando por isso, mas também não fez isso. Está com problema financeiro, mas também não é dizimista. Tá certo, se não é dizimista, o devorador vai... Mas a gente dá resposta para as coisas. A gente julga as pessoas. Né? Quantas vezes eu ouvi assim, câncer é porque tem mágoa no coração. Pode ser. A mágoa traz problemas também. Mas eu não tinha. E como eu até vim conversando com a Vanessa, eu não tinha nem outras coisas assim que falar. Não amamentou. Amamentei muito dos meus filhos. Tomou hormônio, nunca tomei. Isso. Nunca fiz nada de que fala que dá o câncer. E eu tive. Então, a gente é fácil de julgar. Tá com isso por causa disso. Não. Então, você aprende a ter misericórdia quando você está lá passando uma situação. Você aprende a olhar a pessoa de outra forma. A ver as situações e a querer ajudar. Agora, sim, eu ainda tomo o remédio, mas eu estou bem, faço todos os exames, está tudo bem, está tudo abençoado, mas Deus me levantou para ajudar outras mulheres que vivem nessa situação. Então, Deus não me livrou da fornalha, eu passei por todo o processo. O Senhor foi muito bom comigo, porque assim, em nenhuma químio eu tive problema. Eu nunca vomitei, eu nunca tive ânsia, eu nunca tive nenhum sintoma que as pessoas têm. Nunca. A minha imunidade nunca caiu. Nunca. O médico fala, você é a única paciente que aconteceu isso. Então eu entendi que eu estava lá porque eu tinha que estar lá. Mas o quarto homem estava comigo. Ele estava comigo. E eu suportei tudo aquilo. Porque o Senhor estava comigo. Mas Ele sabia por que eu precisava estar lá. Né? E por que eu precisava passar. Agora eu tenho, assim, mais know-how para falar com as pessoas. Faz isso, não faz aquilo. Vai por esse caminho. Ajudar de várias formas. Né? O Senhor tem permitido usar. Então, essa palavra que eu quero deixar no seu coração. Não importa a situação que você está passando. Não importa a fornalha que você está passando. Entenda, o Senhor pode te livrar da fornalha, mas Ele te livra lá dentro também. Se você já está lá dentro, o fogo está aquecendo, não importa, o Senhor está com você. O quarto homem está andando com você nessa situação. Seja a situação que for, Ele está com você. Não te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Se você fala, eu não aguento mais, aguenta. Porque o Senhor, Ele prova até onde nós podemos suportar. Ele não prova além do que nós podemos. Não fica falando, mas por
que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Eu faço tudo direito e por que comigo? Não importa. Deus tem um plano e um propósito. Você não tem que saber por que de nada. Você tem que saber para quê. Para que o Senhor está fazendo isso? Deixa eu entender. Eu conheço pessoas que faliram, que perderam tudo. E agora estão numa situação muito boa. E eles aprenderam a depender do Senhor. Aprenderam, ficaram sem comer. Venderam aliança, não tinha mais nada para vender. Quase foi preso. Foi na época da pandemia que trabalho, né? Perdeu tudo. Mas hoje Deus levantou e essas pessoas, elas sabem como falar, como ajudar alguém que está passando por uma situação financeira difícil. Eu falei do problema de enfermidade. Outras passam situações com filhos. E Deus mostra, às vezes o filho vai embora, se perde, mas na oração, naquilo que ela faz, o filho volta, é resgatado. É testemunho, tudo vira testemunho na nossa vida. Amém, queridas? Então, saber isso. O Senhor pode te livrar, mas se você está no meio, Ele está com você. O quarto homem está com você. E a vitória será muito maior. Sabe por quê? Aqueles homens, eles podiam ninguém enxergar que eles não tinham se dobrado e tudo passar. Mas tudo que aconteceu levou o quê? O rei se prostrar diante do Deus Altíssimo e baixar um decreto. Agora todo mundo tem que servir esse rei. O que é mais poderoso? Eles terem sido, escondidos, ninguém vê que eles não tinham ajoelhado? Ou passar por tudo isso e toda uma nação conhecer o Senhor? O que você quer para a sua vida? Só ser protegidinha? Nada acontecer com você? Ou um testemunho vivo do que Deus pode fazer? Mesma coisa lá com Lázaro. Ele morreu. E as irmãs, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas a Bíblia fala que quando ele ressuscitou, é muito mais que ser curado aos nossos olhos. Mas lá fala que muitos judeus se converteram. Então, não foi só, foi muito mais. E isso é prova para ser aprovado. Para você ser um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Porque o quarto homem sempre está com você. Sempre. Ele não te desampara, ele não te deixa. Então, missões para nós hoje. Podemos ser libertos de uma situação, o Senhor sabe, mas podemos passar pela situação, enfrentarmos ela. Mas o Senhor sempre está conosco. E isso se reverte em algo muito maior. Muito maior do que a gente pode imaginar. Às vezes você pensa, mas eu não alcanço ninguém, não conheço. Mas às vezes uma pessoa que você ganha, que você fala de Jesus, ou que cruzou na sua vida, ela influencia muitos. E assim vai, né? Como você falou, é uma rede de amigos. Você tem um amigo, outro amigo, tem outro amigo. E às vezes você fala, eu estou falando, parece que para ninguém. Não, fica quieto. Fica em paz. O Senhor vai usar. O Senhor está vendo. E aquilo pode chegar, né? Meus filhos chegaram em lugares que eu nunca imaginei chegar. E eles estão chegando. Isso é graça, bondade, misericórdia do Pai. Amém, queridas? Amém. Feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual fornalha, eu não sei qual deserto que você está passando. Mas começa a falar, Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Começa a orar, você mesmo. Fala, Senhor, eu quero uma palavra. Pai, eu oro por cada uma das minhas irmãs aqui, pelos irmãos que estão aqui, pedindo em primeiro lugar, Senhor, que
eles aquietem o coração, que a gente se aquiete diante do Senhor. E todo medo, toda angústia, todo pavor saia das nossas vidas. E que a gente descanse no Senhor. Para que a gente possa ouvir a tua voz. Não ouvir outras vozes, ó Pai. Mas ouvir a tua voz. Através da tua palavra. Através de alguém que pode ser enviado para trazer a tua palavra às nossas vidas. Aquela minha irmã, meu irmão que está passando por lutas. Senhor, manda uma palavra específica. Tu podes. Quantas vezes o Senhor fez isso na minha vida? Envia a tua palavra e sare, cure e livre daquilo que era mortal, Senhor. Tua palavra diz isso. Tua palavra diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo podes na vida das minhas irmãs aqui. E nenhum plano que o Senhor tem para elas vai ser frustrado por causa desse problema e dessa situação. Não vai ser, muito pelo contrário, o mal vai se reverter em bem. E o Senhor será exaltado. E o Senhor será conhecido. E todos verão que não foi mão humana, mas que foi o Senhor que fez isso. Em nome de Jesus, Senhor, tua paz, a tua bênção, a tua alegria esteja sobre cada vida aqui, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E que assim seja em nome de Jesus sobre cada uma aqui, Senhor. Que a tua paz, a tua direção seja sobre cada uma. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje à tarde, ouvindo a tua palavra, sendo ministradas pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado porque nós somos privilegiadas e que possamos sair daqui diferentes de quando nós entramos, com algo novo no nosso coração. Se não foi para a nossa vida, que a gente possa repartir com pessoas que sabemos que estão necessitadas, sermos canais de bênção para abençoar outros também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Um prazer estar com vocês. Amo vocês. Glórias a Deus. Quem está alimentado. Senhor é bom. Senhor é maravilhoso. O Senhor, Ele manda no endereço certo, na hora certa, para a pessoa certa. E Ele não manda recado. Ele manda diretamente para o nosso coração. Convidar as irmãs, elas vão louvar novamente, é isso? Mas vamos fazer um repise. Isso.
Boa tarde a todas, a paz do Senhor Jesus.